Para você que estava só vendo a minha carinha bonita no vídeo passado, devido a um problema de edição, eu resolvi colocar de volta aqui a parte das propriedades dos radicais. Na verdade, não colocar de volta, mas sim refazer de uma forma que fique mais rápido e mais fácil de se entender para vocês, tá certo? Então, vai dando like no vídeo, você que faz parte do 9º ano, e vamos para frente. Aqui a gente vai falar sobre a primeira propriedade dos radicais, que é justamente o seguinte: digamos que eu tenho aqui a raiz cúbica do número 125. E aí, para saber a raiz cúbica do 125, como é que a gente faz? A gente vai ter que fatorar esse número, esse radicando. Então, quando a gente fatora o número 125, a gente percebe que só dá para dividir por 5. Ele não é par, não dá para dividir por 2, ele não dá para dividir por 3. Então, dividindo por 5, resulta em 25. Quando divide por 5 de novo, dá 5. E dividindo por 5 de novo, dá 1. Percebe-se, então, que a raiz cúbica de 125 vai dar igual a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. E aí perceba o seguinte: eu tenho o índice igual ao expoente. Então o resultado será 5, o radicando. Beleza? A parte da base do radicando. E aí eu estou colocando que realmente o índice está sendo igual ao expoente neste caso. E pelo fato de ter essa igualdade entre índice e expoente, eu posso concluir claramente que o resultado vai ser o radicando. Beleza, gente? Tranquilo? Propriedade muito simples, mas que isso vai ser base para tudo o que vem depois, certo? De uma forma geral, o que é que eu posso dizer? Digamos que eu tenho aqui uma raiz enésima de um A elevado a N. Então o resultado vai ser a base do radicando, certo? É como se eu cancelasse o índice e o expoente. Beleza? Passando para frente, a gente vai falar sobre a segunda propriedade, certo? A segunda propriedade da radiciação, dos radicais. E essa segunda propriedade tem a ver com a primeira propriedade também. Ela tem a ver com o fato do índice se tornar igual ao expoente, que é justamente o cerne, a base de tudo que a gente está aprendendo hoje sobre essa parte de propriedades da radiciação, certo? Como exemplo aqui, digamos que eu tenho aqui a raiz décima de 2 elevado a 10. Eu também vou colocar a raiz quinta de 2 elevado a 5. E aí você percebe o seguinte: nos dois casos, eu tenho que os índices serão iguais aos expoentes. Portanto, o resultado será 2 em ambos os casos. Se eu tenho duas contas que o resultado vai dar igual, eu posso fazer por transitividade. Deixa eu escrever aqui por transitividade. Eu posso muito bem dizer que esses dois radicais eles são iguais. E aí você se pergunta, mas como assim esses dois radicais são iguais? Porque um tem índice 10 e o outro tem índice 5. Como é então, Johnny, que eu faria com que esses radicais se tornassem iguais? Essa é a pergunta que vai realmente mudar o seu conceito sobre radicais, principalmente para a aula de hoje, porque quando a gente for falar da parte de multiplicação, divisão, adição e subtração de radicais, vai fazer uma diferença medonha. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa raiz décima de 2 elevado a 10 e eu estou dividindo o índice, e eu também vou dividir o expoente por um divisor comum, certo? Ou seja, no caso aqui eu estou dividindo o 10 por 2 aqui, certo? Eu circulei aqui de verde, pronto. E quando eu divido o índice e o expoente por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5. Aí eu chego no segundo radical. E aí eu posso provar para vocês, né? Tá aí provado que quando eu coloco um radical, eu dividindo o índice e o expoente por um divisor comum, eu consigo chegar em outro radical e eu digo que eles são iguais. Então, de forma geral, uma raiz enésima de um A elevado a M, ele é igual a raiz n dividido por p de um A elevado a um expoente m dividido por p. Esse p ele é o divisor comum, né? O número que está dividindo tanto o expoente quanto o índice. Não perca isso de vista. Então, o índice e o expoente estão sendo divididos por um mesmo número, que eu chamo de divisor comum. Por que divisor comum? Porque eles estão dividindo, né, o
os dois ao mesmo tempo, tanto o expoente quanto o índice, tá certo? E é divisor comum, e eu digo que o divisor comum porque é o mesmo número, é número igual. Eu não posso dividir o expoente e o índice por números diferentes, tem que ser por um mesmo número, beleza? Então, assim, passando para frente, né, colocando aqui o zoom de 100%, como vocês sabem, né, para ficar a lousa maiorzinho um pouquinho, nós vamos falar um pouco da terceira propriedade, certo? Terceira propriedade da radiciação, terceira propriedade dos radicais aqui, beleza? Então, fazendo isso, a terceira propriedade dos radicais, ele tem a ver também com as duas anteriores, mas ele vai se focar principalmente na divisão e na multiplicação dos radicandos. Então, veja só aqui, eu tenho aqui a raiz quinta de 2 vezes 3, o que é que eu faço? Eu pego e separo os radicais. Separando os radicais vai ficar a raiz quinta do número 2, certo? E a raiz quinta do número 3. Entendeu? Muito simples, muito fácil, eu separo os radicais. Então, isso é uma propriedade que vocês já conhecem. Estendendo isso para a quarta propriedade, que seria a propriedade da divisão, certo? Da propriedade da divisão, o que é que eu posso fazer na propriedade da divisão? A mesma coisa. Eu posso muito bem pegar a raiz quinta de 2/3, né? A fração está dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes, uma dividido pela outra. Ó, raiz quinta de 2 dividido por raiz quinta de 3. Tranquilo, eu separei as raízes na divisão, certo? De uma forma geral, eu posso dizer o seguinte, que a raiz enésima de A elevado a vezes B, ele é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, ok? De outra forma também, no caso da divisão, eu posso dizer que a raiz enésima de uma divisão, de uma fração A sobre B, ele vai ser igual à raiz enésima do A dividido sobre a raiz enésima do número B, certo? Tranquilo? Eu tive dúvida com relação a esse conteúdo. Não tem problema, a gente vai tirando as dúvidas na Agenda Edu e também na correção dos exercícios, beleza? Então, continuando aqui, quando a gente falar de extração dos fatores do radicando, significa o quê? Eu vou fazer aqui a raiz cúbica do número 1728. Preste muita atenção. Quando eu vou fazer a raiz de algum número grande, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse número, tá certo? Então, prepare aí para a fatoração. É um número par, então eu vou dividindo por 2. Então, fazendo a divisão aqui, 1728 dividido por 2 vai dar 864. Dividindo por 2 novamente dá 432. Dividindo por 2 novamente dá 216. Por 2 de novo dá 108. Dividindo por 2 de novo dá 54. Dividindo por 2 de novo dá 27. E aí é ímpar agora. Divide por 3 dá 9. Divide por 3 dá 3. Divide por 3 vai dar 1. Certo? Fatoração feita, o que é que eu posso concluir? Eu tenho aqui 6 fatores iguais a 2, então 2 elevado à sexta potência. 3 fatores iguais a 3, então 3 elevado ao cubo. Então, essa raiz aqui de 1728, eu posso dizer que ela é o quê? Ela é a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência e 3 elevado ao cubo. E então, a gente vai fazer as propriedades da potenciação nesse caso. Você percebe que tem uma multiplicação, né, de dois números aí no radicando, e eu vou separá-los. Né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 2 elevado a 6, multiplicando a raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, você percebe aí que a propriedade da multiplicação está acontecendo, né? Nesse caso, certo? A raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, você já percebe que dá 3, porque o índice é igual ao expoente. Já na raiz cúbica de 2 elevado a 6, eu divido ambos, né, índice e expoente, por 3. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Lembrando que fica no expoente, porque no expoente que o número é maior do que no índice, certo? 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então a gente responde aí
essa extração aí, essa questão. Mas digamos que eu não quero extrair agora, eu quero introduzir, eu quero colocar, né? Então, deixa eu escrever aqui, introdução de um fator, certo? Vamos introduzir um fator que está fora do radical, ele está fora, e a gente vai introduzir ele para dentro do radical, né? Um fator externo, a gente vai introduzir ele para dentro do radical. Preste muita atenção que isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Veja só, vamos dar aqui um exemplo. 2 vezes a raiz quarta de 5. Né? Exemplo da minha cabeça aqui. Quando eu preciso colocar, quem está fora é o 2. Então eu preciso colocar o 2 para dentro, certo? Do radical, para ele ficar no radicando. Quando ele vai para dentro, ele vai ganhar. Preste muita atenção nesse caso. Preste muita atenção, porque isso é importantíssimo. Ele vai entrar, ele não vai entrar igual. Ele vai ganhar um expoente. E esse expoente que ele vai ganhar é o expoente que é igual ao índice. Então, quando ele entrar aqui no radical, ele não vai entrar só 2. Ele vai entrar o quê? 2 elevado a 4. E aí, no contexto geral, vai ficar raiz quarta de 5 vezes o 2 elevado a quarta potência. Pronto. Ele ganha o expoente, o índice como expoente no caso, né, certo? Ele ganha no expoente o índice. Por que é 4? Só para relembrar, para deixar anotadinho, bonitinho, né? Cheirosinho, maravilhoso para vocês. Porque o 4 ele vai para lá porque é o índice. Então, sendo o índice, ele entra como expoente do número 2 que está sendo introduzido. Já que a gente vai partir para frente com operações com radicais. E aí, quando a gente fala de operações, nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, potenciação e radiciação também. Então, a gente pode fazer operações de radiciação com os radicais também, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, não agora, sem dar spoiler, tá bom? Vamos começar com adição e subtração, que é o que a gente chama, no livro está dizendo que é adição algébrica, né? Vocês viram no 7º ano que a adição algébrica é a adição e subtração dos números inteiros e tal. E no 9º ano aqui a gente vai fazer essa adição algébrica com os radicais, certo? Com os radicais. Nós vamos utilizar os radicais para justamente fazer a adição algébrica. E para isso existem algumas regras. Nós temos duas maneiras, né? Nós temos duas possibilidades, duas situações que permitem haver a adição e a subtração, certo? Duas situações possíveis para acontecer a adição e subtração. A primeira situação é quando os radicais forem semelhantes, certo? Então, quando os radicais eles forem semelhantes, eu consigo somar ou subtraí-los. E se eles não forem semelhantes, aí eu tenho que perceber o seguinte: se esses radicais puderem se tornar, certo? Se os radicais puderem, né, se esses radicais no caso puderem se tornar semelhantes, eu consigo fazer a adição ou subtração deles, certo? Então preste atenção: radicais semelhantes ou radicais que eu possa considerar, que eu possa fazer, que eu possa manipular para que eles sejam semelhantes. Eu vou dar o exemplo daqui a pouco, mas primeiro vamos falar dos radicais semelhantes, né, que é o mais fácil. O que é que torna um radical semelhante a outro? É quando o índice é igual e quando o radicando é igual. Então, quando eu tenho tudo igual entre dois radicais, eu posso dizer que eles são semelhantes. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho aqui raiz cúbica de 15 e eu vou somar com outra raiz cúbica de 15, certo? Dois radicais semelhantes. São raiz cúbicas, o radicando é 15. E quando eu somo, fica 2 vezes a raiz cúbica de 15. 2 vezes a raiz cúbica de 15. É uma raiz cúbica de 15 mais uma raiz cúbica de 15. Aqui eu estou colocando aqui as formas como tu pode escrever. Tu pode colocar o ponto, né, para dizer que está multiplicando, ou tu pode simplesmente juntar o coeficiente 2 ao raiz cúbica de 15, certo? Nesse outro exemplo,
eu estou colocando raiz quadrada de 7 mais 2 vezes a raiz quadrada de 7. Então, quantas raízes de 7 eu vou ter? 3. 3 raízes quadradas de 7. O que é que significa isso? Como é que eu vou chegar nesse resultado fácil? É simplesmente esse segredo. Eu vou somar os coeficientes. Quando eu somo os coeficientes, por exemplo, no raiz de 7, quem é o raiz de 7? O coeficiente é 1, porque só tem um dele. Quando eu tenho 2 raiz de 7, o coeficiente é quem? É 2. Então, 1 mais 2 fica 3. 3 raiz de 7. Então, eu somo os coeficientes e eu repito o radical semelhante, certo? Repete o radical semelhante e soma os coeficientes. Tranquilo, gente? Na adição ou na subtração. Se eu for subtrair, é o mesmíssimo processo. Não fique em dúvida, é a mesma coisa. Eu vou subtrair e tal. Não se preocupe. Beleza? Eu vou colocar aqui 100%, né? Porque eu quero adicionar mais uma coisa aqui. Beleza? Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos falar sobre os radicais que podem se tornar semelhantes aqui, certo? Radicais que podem se tornar semelhantes, obviamente que eles não estão semelhantes no momento, mas eu posso manipular esses radicais de forma que eles fiquem semelhantes. E sendo semelhantes, eu consigo fazer a operação de adição e ou subtração dentre eles. Então eu tenho aqui um exemplo, raiz quadrada de 7 mais a raiz quarta de 7 ao quadrado. Aí tu percebe que os índices são diferentes, que o radicando, né, o número que está dentro da raiz é diferente. Então eu já percebo que eles não são radicais semelhantes. Escrevendo aí, não são semelhantes, certo? O índice é diferente. Tá aí, estou escrevendo índices diferentes. E além dos índices serem diferentes, os radicandos são diferentes. João, eu preciso que os radicandos sejam iguais também? Sim, precisam ser iguais. Precisam ser iguais para que você possa repetir esse radical semelhante. Só dá para repetir aquilo que foi igual. Se for diferente, como é que tu vai repetir? Entendeu? Então, radicandos precisam ser iguais, índices precisam ser iguais. E nesse caso aqui não estão sendo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse radical aqui, eu vou pegar índice e eu vou pegar expoente e vou dividir. Dividindo por 2, é um divisor comum. Então, no começo fica a raiz de 7 mesmo, repetindo. E aqui, no final, 4 dividido por 2, raiz quadrada. E 7 ao quadrado, né? Quadrado dividido por 2, ele dá o expoente 1. Então, fica a raiz de 7 mais raiz de 7. Tá aí, colocando, né? Fiz essa transformaçãozinha aí. E os radicais são semelhantes, agora fica 2 raiz de 7. Partindo para frente, colocando 100%, obviamente, como sempre, né? Vamos falar aqui sobre multiplicações. Vamos multiplicações? Multiplicações. Vejamos aqui. Pronto, tem um probleminha aqui. Pronto, voltou. Sempre dá desse delay aí, certo? Então, multiplicações. E além das multiplicações também, nós vamos falar sobre as divisões, as frações, certo? Então, vamos falar de todos esses processos aí. Já que multiplicação e divisão geralmente ocorrem sob as mesmas regras, e você vai ficar também familiarizado com o começo da aula, porque faz parte também do começo da aula que a gente está se tratando aqui, tá certo? Então vamos lá, multiplicação e divisão de radicais. Qual é a única regra? Só existe uma regra. Só existe uma regra para eu poder fazer uma multiplicação e uma divisão com os radicais. E qual seria essas regras? Qual seria essa regra no caso? Eles precisam ter o mesmo índice. Se tiver mesmo índice, eu posso fazer a minha operação de multiplicação e eu posso fazer a minha operação de divisão entre esses radicais. Vamos dar um exemplo. Vou colocar aqui como exemplo a raiz quinta de 4, né, vezes a raiz quinta
de 8. E aí, ó, presta atenção, raiz quinta de 4, raiz quinta de 8. Os índices são iguais? Sim. Então eu repito e eu coloco a multiplicação para acontecer entre os radicandos. 4 vezes 8 vai dar quanto, gente? Vai dar 32. 32. E aí o 32 eu posso fatorar e eu percebo que o 32 ele é 2 elevado a 5. E aí, ó, primeira propriedade da radiciação, índice igual a expoente, o resultado é a base do radicando. Certinho, gente? Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida você já sabe, viu? Qualquer dúvida já sabe. Então, ó, raiz cúbica de 9 dividido por raiz cúbica de 3. Esse é outro exemplo. Índices iguais, eu posso transformar tudo numa mesma divisão e eu posso dividir os radicandos. 9 dividido por 3. Então, aqui vai ficar a raiz cúbica de quem? Do resultado dessa divisão, que é 3. E aí não tem mais nada para fazer. Esse resultado fica, tá certo? Raiz cúbica de 3. Tá claro, gente? Tranquilão? Beleza? Partindo para frente, vamos ver aqui. Vamos colocar índice diferente. Raiz de 5 vezes raiz cúbica de 5. Aí aqui, ó, tem índices diferentes. O problema é eu tenho que colocar no mesmo índice. Ó, esse é raiz quadrada, né? O índice é 2 e o outro índice é 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC dos índices, certo? MMC dos índices. Quem são os índices? O 2 e o 3. Ou então eu posso fazer a multiplicação trocada. Eu posso multiplicar o índice de um pelo índice do outro. E aí, com isso, eu tenho como consequência o quê? O ajuste dos expoentes. Porque eu não posso mudar só o índice. O expoente também é afetado e ajustado. Por que é raiz sexta? Porque eu pego o 2 e multiplico por 3, certo? Ou então boto o MMC. MMC entre 2 e 3 é 6. Então eu coloco o 6 como índice comum. Índice igual, eu posso fazer as multiplicações. Aí perceba, para o 2 se transformar em 6, eu multipliquei por 3. Por isso também o meu expoente, que era 1, vira 3. E o 3 para virar 6 eu multipliquei por 2. Por isso que o expoente, que era 1, virou 2. 5 ao cubo, 5 ao quadrado, vai dar 5 elevado à quinta potência. Tá certo, gente? Então fica a raiz sexta de 5 elevado à quinta potência. Partindo para frente, vamos falar sobre a... Olha, só testando aqui, né? Pronto. Vamos falar sobre a potenciação. Potenciação de radicais e também sobre a radiciação dos radicais. A potenciação você vai ver que é muito besta, Eu falo mesmo, tenho medo não, é muito besta. Não tem por que você se preocupar com potenciação, até porque é só um detalhezinho bem clássico, tá certo? Mas falando de potenciação, vamos dar aqui um exemplo, né? Ou vamos falar da forma geral logo? Não sei, é tão fácil. Então bora ver aqui. Potenciação de radicais. Eu quero só lembrar para vocês antes que a radiciação ela é um pouco mais... Não é tão complexa também não. Os dois são fáceis. Mas vamos colocar de forma geral logo. A raiz enésima de um A e o expoente M lá fora, ele vai se tornar, né? Eu vou colocar igual, não vou colocar essa seta não. Igual a raiz enésima de A elevado a M. E aí perceba o que foi que mudou. Observe, mudou apenas o que aqui nessa transformação? Que o M, que era o expoente que estava fora do radical, ele se transfere, ele vai para dentro do radical. Ele entra, certo? Na raiz. Só que ele entra como? Como expoente mesmo. Ele não muda a sua função, ele não muda absolutamente nada. A única coisa que acontece com ele é que ele sai de fora e vai para dentro, certo? Ele entra, né, como o pessoal diz, né? Ele entra para dentro, né? Ele entra para dentro, ele fica dentro do radical. Beleza? Então essa é a potenciação. Oh, que difícil, que demais. E aí a gente vai para radiciação, certo? Com esse exemplo aqui, eu tenho aqui a raiz quadrada e eu vou colocar outra raiz dentro. É a radiciação do radical. Então eu tenho uma raiz de uma raiz, certo?
raiz quadrada da raiz cúbica do número 729. Então, o que é que acontece? Eu pego esses índices e multiplico. Então, presta atenção, quando eu tenho raiz de raiz, eu faço a mesma coisa da potência de potência. Na potência de potência, eu pego os expoentes e multiplico. Na raiz da raiz, eu pego os índices e multiplico. Fica a raiz sexta de 729. Fazendo a fatoração, eu percebo que 729 é 3 elevado a 6, que o resultado vai dar 3, né? Porque o índice é igual ao expoente. De forma geral, quando eu tenho a raiz m e a raiz n do A, eu só multiplico os índices e fica desse jeito. Beleza, gente? Legal. Qualquer dúvida você já sabe, dê like no vídeo, né? Qualquer dúvida tem a Agenda Edu, converse comigo na Agenda Edu, certo? Que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, que a gente vai realmente ajudar. O exercício está lá na Agenda Edu também, na agenda de hoje, certo? De segunda-feira. E fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.